Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor de Geografia, Raimundo Cruz. Mais uma vez nós estamos aqui e desejamos a vocês uma boa aula, ainda em tempos de pandemia, mas esperamos que nos próximos dias nós possamos estar juntos. Esse é o meu desejo. Sejam bem-vindos a mais essa aula de Geografia e nós queremos dizer no início logo alguns lembretes que vocês precisam saber com relação à avaliação de vocês, a terceira avaliação. Nós fizemos algumas atividades e três atividades. Atividade do dia 21, atividade do dia 28/5 e atividade do dia 18/6. E aí a gente vai concluir a terceira avaliação com essas atividades. E o lembrete é que vocês, alguns, ainda não fizeram essas atividades. Muitos já fizeram a do dia 21, muitos também já fizeram a do dia 28, mas poucos fizeram a do dia 18/6. Então, essas três atividades são para terceira avaliação. E a partir de hoje, né, a atividade que vocês vão correr após essa videoaula para o livro de vocês, para fazerem mais uma atividade, já vai contar para a quarta avaliação, ok? Beleza? Então, vamos falar hoje um pouco sobre clima e vegetação. Olha só, clima e vegetação, né? São alguns fatores que estão presentes no nosso dia a dia. Então, olha o que nós podemos verificar nessa aula. As diferentes paisagens existentes no mundo resultante da atuação e influência de diversos fatores atmosféricos. Olha só. Então, nós temos algumas paisagens no planeta e essas paisagens existentes, né, elas resultam da atuação e influência de diversos fatores atmosféricos, né? E isso tudo está dentro, né, do que nós vamos falar hoje, né, que é do clima e da vegetação, né, no mundo. Então, um desses fatores atmosféricos é a temperatura, né? Temperatura, a altitude, a latitude, a continentalidade e a maritimidade. Esses são os fatores, alguns deles, né, tem mais, mas esses são os principais que atuam, né, e resultam, né, influenciando os diversos os momentos, né, que nós podemos observar tanto no clima como a vegetação. Então, vejamos em detalhes os elementos atmosféricos. Olha só, temperatura atmosférica. Nesse elemento, os raios solares são responsáveis por controlar parte da temperatura atmosférica. Então, a temperatura do ar que nós recebemos aqui, né, onde nós estamos, na superfície terrestre, são resultantes, né, dos raios solares, não dos raios solares ultravioletas, senão nós estaríamos torrados, mas eles são filtrados, né, depois nós veremos mais algo a respeito disso, mas nesse primeiro momento dizer que os raios solares são responsáveis por controlar parte da temperatura atmosférica, né? Essa temperatura, pessoal, corresponde ao grau de calor do ar da atmosfera em determinado momento, né? Em um determinado momento, a temperatura, né, que está ocorrendo é em função, né, desse calor, desse grau de calor, né, que é recebido, né, através dos raios solares. Outro fator atmosférico é a latitude, né? Quem não lembra mais da latitude, quando falamos latitude, né, longitude, né, norte, sul, tudo isso nós já aprendemos e estamos apenas recordando aqui. Então, a latitude. A atmosfera não apresenta a mesma temperatura em todas as porções da Terra. Vocês lembram que quando nós falamos de latitude e longitude, principalmente da latitude, nós deixamos bem claro, e vocês aprenderam, que na altura do Equador, ou na região do Equador, onde a latitude é zero, né, a temperatura ela é bem maior, ou bem mais
do que em outras regiões da Terra, né? Então, por isso que nós estamos afirmando aqui que a atmosfera ela não apresenta a mesma temperatura em todas as porções da Terra, né? A latitude também exerce influência no aquecimento e nas temperaturas do planeta, né? Como já dissemos, né? Em algumas porções da Terra é mais frio, em outras mais quente e assim sucessivamente, né? Próximo, por exemplo, próximo ao Equador, o aquecimento da atmosfera é maior, já disse, né? Em razão da incidência direta e intensa dos raios solares. Então, veja só, na região do Equador, né, essa linha que divide a Terra em dois hemisférios, né, hemisfério norte e hemisfério sul, então, na região do Equador, a incidência dos raios solares, elas são mais direta, né, e mais intensa. Por isso, nós recebemos mais calor. A luz solar, ela é mais intensa, ela é mais direta aqui próximo da linha do Equador. Para nós, né, não estamos tão próximo da linha do Equador, mas estamos, né, em relação a outras partes da Terra. Daí porque nós recebemos uma incidência bem direta e intensa dos raios solares, né? Vai começar a temperatura a aumentar para nós aqui no Nordeste do Brasil e uma das razões, né, dos fatores é essa incidência direta e intensa dos raios solares. Já nas regiões polares, os raios solares eles não incidem diretamente, né, ou de maneira direta na superfície. Daí porque, né, lá nós temos uma temperatura a menos, né? É bem diferente da região próxima do Equador, ou nas regiões tropicais. Portanto, sua intensidade diminui e o aquecimento dessa região é menor, que já dissemos, né? Então, nas regiões polares, o aquecimento nessa região, lá nos polos, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, né? A intensidade ela diminui e, portanto, o aquecimento dessa região é bem menor. Pois bem, e a altitude? O que esse fator pode influenciar? Né? Em que? A altitude. Olha só, quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, e aí nós temos como base o nível do mar, né? Menor a temperatura do ar. Ou seja, quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, né? Menor a temperatura. Você veja que nós falamos agora há pouco que na região do Equador, né, a latitude é zero, né? A latitude é zero. Consequentemente, a temperatura maior. Com relação à altitude, quanto maior a altitude em relação ao nível do mar, menor a temperatura. Aí nós imaginamos assim, nós vamos ver já outro slide aqui que diz o seguinte, ó, desse modo, as áreas localizadas em altitudes elevadas, mesmo em áreas intertropicais, apresentam temperaturas baixas. Olha só, eu tenho dado sempre um exemplo, aqui lá na escola, com relação à altitude. Nós estamos a mais ou menos, né, onde estamos agora, estamos a mais ou menos 70, 78 metros acima do nível do mar, né, dessa superfície terrestre que nós estamos, né, colocando como referência aqui. Então, se nós estivéssemos aqui e aí nós temos uma temperatura X, né, estamos a mais ou menos 78, 70, 78 metros acima do nível do mar, e temos uma temperatura X, né, 35, 38 graus, não sei, agora não sei qual é a temperatura, né? Mas imagine que fosse 35 graus agora. Se nós estivéssemos numa altitude de 2.000 metros, se aqui nesse mesmo local onde nós estamos tivesse uma montanha e essa altitude pudesse ser medida, né, a mais ou menos 2.000 metros, com certeza, pessoal, a temperatura era bem menor, né, no topo dessa montanha, será bem menor no topo dessa montanha, mesmo em regiões tropicais, né? Que a gente poderia muito bem pensar assim, não, só é gelado lá nos polos, só é gelado nas regiões polares. Não, se nós estivermos numa região que tem uma altitude bem grande, né, nós vamos ter uma temperatura bem a menos, né, em relação à temperatura normal que nós temos em condições normais, né, na superfície terrestre. Ok? Entendido aí? Então, se nós tivéssemos aqui próximo da escola uma montanha de aproximadamente 2.000 metros
e a escola estivesse localizada nessa montanha, nós não precisaríamos de ar-condicionado, não precisaríamos de ventilador, porque lá já estaria muito frio, com certeza. Ok? Entendido aí? A continentalidade, né? Os efeitos da continentalidade e da maritimidade estão diretamente relacionados ao tipo de clima de cada região. Olha só, já o efeito da continentalidade ocorre com maior intensidade em áreas afastadas das grandes massas de água. A gente vai ver aí o conceito depois no livro, né? Tanto da continentalidade como da maritimidade, e observar, né, essas diferenças aí. Nesses locais, né, a temperatura do ar se aquece e se resfria rapidamente, né, com relação ao efeito da continentalidade, que ocorre com maior intensidade em áreas afastadas das grandes massas de ar. Então, nessas regiões aí, ou nesses locais, a temperatura do ar se aquece e se resfria rapidamente. Já o efeito da maritimidade ocorre em áreas mais próximas de mares e oceanos, né? Ok? Então, o que acontece nessas regiões? Nesses locais, as águas se aquecem e se resfriam lentamente. Observem quem já foi no Oceano Atlântico, aqui em Luiz Correia, ou em Fortaleza, ou em Recife, ou em São Luís, sei lá, onde você foi e banhou no Oceano Atlântico de manhãzinha, a gente acha que a água está bem geladinha, mas ela ainda está aquecida um pouco, né, por conta da temperatura dos raios solares, né, que foi que estava presente durante o dia anterior, né? E às vezes a gente chega pela manhã e a água, a gente diz assim, está gelada, mas não está gelada não, ela ainda está ainda um pouquinho morna em relação, né, ao que poderia estar mais gelada ainda. Então, nesses locais, as águas se aquecem e se resfriam lentamente, né? Ok? Muito bem, vamos para frente. E a amplitude térmica, gente? O que é isso aqui? É a variação de temperatura durante o dia e a noite. Veja só. Nessa época agora, né, já metade do ano de 2020, né, mês de junho, nós pudemos observar que a temperatura ela tem aumentado nos últimos dias. A gente percebe, né, que tem aumentado. E a amplitude térmica não é nada mais, nada menos do que a variação dessa temperatura, né? Não sei se vocês já observaram, mas nesses dias agora, né, período em que começa a estação inverno, né, no hemisfério sul, nós percebemos um frio, né, vamos dizer assim, não muito intenso, mas ele aparece pela manhã, né? Ao acordar às 6 horas, 6h30, 7 horas, a gente percebe nessa época agora vai aumentar um pouquinho mais ainda, até o mês de julho, né? A temperatura mais amena pela manhã. Na madrugada a gente já percebe, né? Se você puder acordar na madrugada e sair de dentro de casa, você percebe bem frio mesmo, né? Nessa época agora. Então, mas quando chega para o meio-dia e para o final da tarde, aí a temperatura aumenta, né? Então, a amplitude térmica é essa variação, né? Pela manhã, digamos, a temperatura está 22 graus, aí meio-dia ela está 30, à tarde ela está 35. Aí, como eu sei a amplitude térmica, eu faço um somatório dessas três é, é, medidas que eu fiz, né, da temperatura, e aí você tem a amplitude térmica, né? É a variação de temperatura durante o dia e a noite. Quer fazer uma experiência? Veja aí a temperatura às 6 horas da manhã e veja a temperatura às 3 horas da tarde. Então, soma as duas, divide por 2, aí você tem a amplitude térmica. Geralmente vai dar, né, é a metade aí da soma das duas, ok? Então, isso que a gente considera aí como amplitude térmica, né? A variação de temperatura durante o dia e a noite. Então, quando há uma maior continentalidade, maior será a amplitude térmica, né? Maior maritimidade, menor será a amplitude térmica. Aí depende das regiões, né? Onde a gente está inserido. E vamos concluir falando aqui sobre tempo e clima. Olha só, há digamos assim, a gente confunde muito a diferença entre tempo e clima. É muito comum a gente ouvir, a qualquer época do ano, a gente dizer assim, eita, mas o clima tá quente. Aí chove, e a gente diz assim, eita, mas o clima tá frio. Tá errado,
né? O que faz essa variação aí é o tempo. Olha só o que é tempo. A partir de agora, nós não vamos mais confundir, viu, gente? O conceito de tempo, né, e o conceito de clima, para a gente ter uma noção, né, correta, né, desses dois fatores climáticos, né? Olha só, tempo, por exemplo, refere-se às características da atmosfera em um determinado momento. Então, digamos que hoje amanheceu chovendo em Teresina, né? Então a gente diz assim: eita, mas o clima hoje está bom. Está errado. É o tempo que mudou, certo? Refere-se às características da atmosfera em um determinado momento. Pode chover, pode ficar mais frio, né? Pode fazer muito sol, aquecer rapidamente. Essas mudanças é o tempo. Já o clima corresponde ao conjunto das condições do tempo, né? Esse tempo atmosférico de um lugar, registradas ao longo de décadas. Dizem alguns geógrafos, né, que para se definir um clima ou um tipo de clima são necessários pelo menos 30 anos. Então, serão necessários 30 anos você fazendo essas medições, né, com relação à amplitude térmica, né, essas questões básicas que vão acontecendo no dia a dia da gente, para você ter a definição de um clima, ok? Então, o clima semiárido, né, no Nordeste brasileiro, o clima semiárido. O clima semiárido, ele não aconteceu da noite para o dia, não. Ontem ele era um clima frio e hoje ele é semiárido. Não. Isso ocorre com o tempo. Ontem choveu, ficou frio, tempo mudou. Hoje não choveu, está quente, o tempo mudou. Já o clima, ele não muda assim de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro. São necessários pelo menos 30 anos para que a gente possa definir um tipo de clima. Ok, gente? Até aqui tudo bem, né? Nós vamos finalizar e dizer para vocês que vocês agora corram para os seus módulos, né? Ainda estamos no módulo 2, capítulo 4, né? E vamos correr lá para resolver, né, para as atividades que já estão valendo para a nossa quarta avaliação, ok? Até breve. Tchau, tchau.